Vocês conseguem ver? Estão vendo a tela? Sim, tá pequeno, pode pôr um pouquinho mais maior. Já saiu da tela, Tá dando pra ver. Não tá? tá dando. Tá, Agora pra mim. Tá. agora tá. Então, para a gente alinhar, a gente tem o seguinte: tem 3 blocos no Desafio ODS. O primeiro, ele está focado nas ODSs. Quem entrou? Ana Flávia. Oi, Ana, tudo bem? Como que eu tiro isso? Bem, acho que o que vocês estão vendo está do tamanho que eu estou vendo. Tá bom. Então, primeiro repassando para quem já estava, o Desafio DS ele tem 3 blocos. Esse roteiro é exatamente o que a gente seguiu no Futura Cientista no início do ano. Lá, como foi imersão, era diário. Aqui a gente está com uma rotina semanal. E essa rotina é exatamente a que a gente vai estar seguindo, por exemplo, numa escola, Ulisses Guimarães, em Cubatão, a partir do mês que vem, conhecido por semana que vem também. Ele já foi realizado no Futura Cientista de ponta a ponta e já foi realizado em 3 pedaços no Adote uma Escola, e o formato atual é resultado desse aprendizado. O primeiro bloco, que vai até a integração, é o desafio ODS. Então a gente sai do que é o ODS, o que teve de novo esse ano. Quem estava aqui em maio, em junho? Quem estava em junho aqui? 6 de junho, Dia do Meio Ambiente. Eu Sim. acho que eu já estava na Link, mas eu não participei da reunião, eu Do Dia acredito. do Meio Ambiente. Eu não participei, não. Tá. Então, o que a gente fez o ano passado? A gente começou o desafio ODS no Dia do Meio Ambiente e acabou no Dia Mundial da Limpeza, que é o 21 de setembro. Esse ano, no Dia Mundial da Limpeza, a gente resolveu, então, no Dia do Meio Ambiente, ampliar, até porque a gente tinha gente de vários lugares, e a gente chamou uma amiga, que é a Inês, que é professora do programa Do GESC. GESC, justamente de ODS, e foi inclusive ela que nos convenceu a fazer o projeto do Mares Limpo, que foi o início de tudo que está rolando. Foi ela que insistiu com relação ao SG na prática, ODS, e que a gente estava com tudo isso olhando para trás em vez de olhar para frente. Ela conduziu o Dia do Meio Ambiente, que para nós então foi a largada. Aí uma coisa que a gente incorporou esse ano, que a gente desconhecia, e a gente vai andando passo a passo compartilhando com vocês, que a cada ano a ONU tem uma pauta para o Dia do Meio Ambiente, e essa pauta conduz as atividades do ano todo, no mundo todo. O tema desse ano é geração-restauração, que é o que a gente usou Tá usando. no Dia do Meio Ambiente. Aí o que a gente pensou e a gente está compartilhando? Agora que a gente sabe que todo ano a ONU tem uma pauta diferente, ou seja, em 2025 vai ter outra pauta, a gente falou, então a gente vai fazer o seguinte: o nosso desafio ODS vai ser atualizado todo ano, porque o ano que vem a pauta é outra. Sempre vai ser o mesmo planeta Terra, porém vai vir outra prioridade, com muito material e referência. E por que isso? Porque eu mesmo nem sabia que tinha essa agenda, e na hora que eu fui falar com as escolas menos ainda. E aí a gente cria uma pauta extremamente positiva, organizada, replicável, em que a gente vai levar coisa de muita qualidade. E o do ano que vem não vai ser igual ao desse ano. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiquei feliz
É que eu estava, assim, para quem já me conhece, eu tenho dificuldade de fazer a mesma coisa duas vezes. Então, fazer o Futura Cientista no ano que vem, para mim ia ser repetir, e provavelmente ia estar um pouco Ia motivado. ser chato. Ia ser chato. Aí, na hora que o tema é novo, então vai renovar sempre e aí ficou legal. Então, esse é um ponto. O outro, a gente está com uma situação em particular em Cubatão, e todos estão convidados, que é o seguinte: a gente vinha com as ODS e para nós era carro-chefe. Emplacou no projeto político-pedagógico, a escola tinha colocado que ia usar para atender o projeto pedagógico, a gente acabou sendo convidado para participar da Agenda 2030 e a gente propôs que o desafio ODS passasse a fazer parte da Agenda 2030. E aí a gente teve o contato, alguns já estão sabendo dessa história, com o pessoal da Petrobras, que estava com uma pauta também de educação ambiental, economia circular. A gente se conheceu e a gente falou, vamos fazer o seguinte, então a gente apoia, eles vão estar com 10 escolas, e a gente transforma isso num piloto e ao mesmo tempo ele começou a acompanhar o desafio ODS. Então tá bom. Aí a gente foi, a Rumo, que é a operadora logística, autorizou o início das atividades, que é essa que vai começar em setembro. E na hora que a gente foi conversar com a escola, que a gente ia começar as atividades, exatamente essa aqui, em setembro, e que já ia estar numa parceria com a Petrobras, a gente encontrou outro projeto que tinha sido apresentado no dia anterior, da Ecocultural, com a Ecovias, que é a operadora de rodovias aqui da Baixada, que é aprovado com a Lei Rouanet, em que trazia a parte de comunicação e produção de vídeo, etc. E aí o Grêmio veio falar comigo, e foi muito engraçado. Seu Fernando, é 3 coisas para fazer a mesma coisa? Eu disse, são 3 coisas para fazer a mesma coisa, vocês vão ficar com uma pauta turbo. Por quê? Todo o conteúdo vocês já dominam desde 2021. É verdade. A gente vinha trazendo o projeto da Petrobras, muito interessante, que eles seguiram pela linha de game. Então, são games de educação ambiental em cima da mesma pauta. E eles agora vocês vão ter formação de audiovisual e o produto final é um filme que vai passar, as escolas selecionadas vão passar no cinema. Eles olha, então vocês vão estar em modo turbo. Por que eu comentei? Porque quem está aqui, então, Kísila, Thaís, Ana Flávia, e quem chegar, está convidado a participar dessa mesma atividade que vai começar na semana que vem com a mesma agenda, tá? Só que são alunos de fundamental, que já têm bastante experiência, porque vários já participaram por esse processo, e ao mesmo tempo vai ter a questão da localização na escola. Então, isso daí a gente está juntando e vamos chamar, a Gabriele não está aqui, mas eu já tinha conversado com ela desse assunto também, principalmente que o projeto da Petrobras foca muito a questão da escola lixo zero, que é a área, inclusive, de especialização dela. Então, a primeira coisa é trazer essas novidades e então todos convidados a participar, tá? Ou num tema específico, ou acompanhar, ou alguns que perguntam, mas como que é isso na prática? Na prática, quem quiser ver na prática, na semana que vem começa. E qual que é o produto final? O produto final é o mesmo que a gente conversou aqui nas reuniões anteriores. Fazer um projeto que vai ser colocado em funcionamento. Como que a gente faz? A gente começa com os ODS, depois a gente engata no modelo do PEX Voa e a última coisa a gente engata no modelo do Prêmio LED para que tenha um projeto educacional que comunica bem, etc. Então essa era a primeira coisa para alinhar, porque assim já surgiu várias vezes pergunta e dúvida se eram coisa diferente, misturada, se estava confundindo, não estava confundindo. Ele começa com a ODS, ele vai para o PEX Voa e ele acaba no Prêmio LED. E por que ele acaba no Prêmio LED? Porque a gente vai usando o melhor que a gente tem em cada etapa. Inclusive,
O ODS passou a ser pauta prioritária do movimento LED esse ano. A gente teve workshop com a Fundação Dom Cabral, etc. E aí, na hora que a gente disse o que estava fazendo, eles falaram: nossa, vocês são hiper avançados, porque na reunião que teve, inclusive com outros vencedores, tinha gente que não sabia o que era ODS, quanto mais já está aplicando todo esse tempo. Então, está compartilhado a oportunidade com vocês. Na hora que a gente juntou tudo isso, a gente teve um problema técnico que a gente tinha percebido e agora a gente confirmou, que pode ter confundido algumas de vocês, que é o seguinte: o formulário que a gente usa ficou grande demais e a gente viu que ele está dando alguns problemas, então a gente resolveu separar. Então, antes era separado, a gente resolveu juntar, acabou não ficando legal juntar, porque ele ficou muito grande. Então, ele está separado, sim, e a utilização dele, o que é? Cada etapa está feita para ir e voltar para frente quantas vezes quiser, porque vai ser natural. Então, vamos agora já entrando no dia de hoje. Parabéns para vocês, e vocês fizeram a atividade com as ODS, as 3, e chegaram na 1. Deixa eu ver se está fácil de eu compartilhar aqui. Quero compartilhar o que vocês fizeram. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu comentei, de que a gente vai gerando as apresentações. Isso daqui é um modelo que a gente adotou do Futuras Cientistas, que é o GES, que faz a mesma coisa, de que tem uma pauta aqui. Então agora eu vou parar essa daqui. Cada linha dessa que está grifada é o formulário, é isso que vai acontecer até o fim. Tá? E agora eu vou compartilhar aquele material que a Kissela mandou. Tá. Vocês conseguem ver ou tá ruim de ler? Tá pequeno. Aqui não passa. Você tá vendo Acho que no dá pra ler. computador ou no celular, Bel? Eu tô no celular, mas tá dando pra ler. Então, aqui no celular não dá pra ver mesmo. Não, mas tá dando Fica sim. pequenininho. Então. Tava pequeno, mas agora eu abri. Tá. Então, a primeira coisa que eu queria entender com vocês e compartilhar. Primeiro, excelente, está feito aqui. E aí, esse material que vocês mandaram, eu já coloquei nessa. Cada dia gera um daqueles arquivos de apresentação e a gente vai mapeando toda a nossa trajetória. Então, na hora que a gente chegar no fim, a gente tem todos e vai fazer o resumo, a síntese, e parte do princípio que vai poder voltar para trás, alterar, corrigir, etc. E segue um padrão. Vocês chegaram na prioridade, então, para mim, o que seria duas coisas para a pauta de hoje. Um, é o resultado que vocês chegaram, parabéns, e a justificativa. Eu fiquei com uma dúvida de onde que está essa planilha, mas isso depois a gente tira. Mas eu queria que vocês comentassem como é que vocês escolheram as 3 e qual foi a justificativa para chegar no 1. E agora a palavra de vocês. Posso começar? Pode. Acho que inicialmente a gente alinhou, né? A Kissela mandou pra gente um link sobre as ODS de cada cidade. A gente olhou como é que tá cada objetivo nas nossas cidades, o que de alguma forma
Aí, beleza, tem esse link, a gente fez essa pesquisa através desse site. O que tem de coisas que estão mais precisando em cada cidade. E no meu caso, além disso, eu alinhei também coisas que eu tenho interesse, assim, que eu tenho interesses maiores, assim, entendeu? Como a questão ambiental, acho que é mais isso, assim, eu acho que eu fui mais para um lado mais ambiental, assim, sabe? Que são coisas que me interessam muito em mexer. Acho que foi isso do meu lado. Tá. E a sua cidade mesmo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. E a situação dos indicadores que você está selecionando em Belo Horizonte, você avaliou? Aham. Tá? Uma pergunta que vale para todos, por exemplo, eu fiz aqui, inclusive com o Guarujá, uma pergunta que tem lá procede, é extremamente importante, porque a gente está baseado em dados e fatos e sabe que muitos dados são manipulados também. Então, uma coisa muito importante do método é cada um estando no seu lugar e falar, isso daqui corresponde. Por quê? Porque eu estou aqui. Então, isso no método é extremamente importante. Não é só cultura de banco de dados. Eu estou aqui e isso acontece. Eu vou dar um exemplo, a Bel vai entender muito bem. No Guarujá, água potável e saneamento está com nota máxima. E a gente sabe, por exemplo, faz 5 dias que está faltando água. Tá? Tem um problema seríssimo na temporada e tem um problema seríssimo com falta de saneamento, e a razão é estatística. A estatística oficial não conta comunidade. Como mais da metade da população mora em comunidade, mais da metade da população não consta, e aí a estatística é dos bairros nobres, e nos bairros nobres está realmente tudo em ordem, tirando o fato que falta água, inclusive por uma questão bem óbvia, nos bairros nobres não falta água, que falta água nos bairros periféricos. Essa coincidência é bastante interessante. Então, a gente que está aqui sabe, isso daqui não é, isso daí já foi motivo de outras coisas, a gente foi descobrir por quê e a gente entendeu, inclusive a companhia de saneamento não trabalha com comunidade. Por que a gente está falando isso? Porque para nós no método é extremamente importante cada um ver, mas como que eu valido na minha cidade, e isso pode trazer informações adicionais. Ou você está num lugar que tem informações adicionais. Exemplo, eu acredito que Belo Horizonte, e vai estar principalmente no conteúdo de hoje, que é o lugar onde eu vivo, mas que outras informações tem. Exemplo, quando a gente fez o programa do Mares Limpos, foi para a BASF em São Bernardo. E eu fiquei realmente impressionado com a qualidade de informações, georreferenciado, estatística, mapeamento, tudo que São Bernardo tinha. Então a qualidade das informações era muito alta. E, por exemplo, a gente está numa cidade que isso é baixa, tá? E tem lugares que você vai ter informação acima, inclusive. Exemplo, perguntas do tipo se tem Agenda 2030 na cidade, se tem Conselho de Meio Ambiente, etc. Por quê? Porque a gente entende que tudo isso faz parte do processo. Então, uma coisa deveria ter, outra coisa é se tem mesmo. A Kissla, eu vou usar um exemplo porque ela conviveu direto, a Bel estava revoltada, com a história da conferência lá das crianças e adolescentes. Um item que estava pautado como uma coisa extremamente importante que estava sendo feito, a Bel ficou simplesmente possessa porque quando eu estava no Guarujá 10 anos atrás, esse assunto estava sendo discutido, ainda não fizeram isso, que era eu ainda continuo dizendo a mesma coisa com a água. 10 anos depois ainda continua, e a Sabesp estava aí quando eu saí, estava fazendo um rolo grande que a coisa ia acontecer e ainda está igual. Meu Deus.
E essa informação é extremamente importante, por quê? Porque vocês têm a realidade local e a gente vai aprendendo como que checa isso. Exemplo, a gente está falando do protagonismo juvenil, só para dar um exemplo, e é uma resolução do CONAN, do Conselho de Criança e Adolescente, que deve ter comissão da juventude no CMDCA. E aí a gente, conversando com o presidente do CMDCA de Cubatão, ele diz, eu quero que Cubatão então seja a primeira cidade a implantar. E a gente ficou super empolgado com o nosso Grêmio, Luz da Educação, etc., achando que tinha sido uma resolução de 2 meses atrás, 15 dias atrás. Quando a gente foi investigar, essa resolução é de 5 anos atrás. Meu Então, Deus. na hora que você vai vendo, tá bom, alguém disse que isso está resolvido, mas não está. Alguém disse que isso é problema, mas não é. Porque a gente vai entrar na questão de análise de causa. Para quê? Para que a gente proponha algo que seja realmente efetivo. E se a gente volta para o lado do SG na prática, vamos pegar o exemplo que eu citei de Cubatão, que tem 3 empresas, as 3 são muito ligadas no mundo SG, em que elas cobram se o que a gente está propondo é efetivo. Então, o que acontece? Todos vocês que estão aqui, a gente está querendo transição para o SG na prática. A empresa, a instituição, a organização, a fundação que sabe o que é SG, sabe tudo isso e entende que a gente desenvolveu metodologia e sabe o que fazer com tudo isso. Então, quer ver algo simples? A gente estava falando de alunos de comunidade. E aí o apoiador Arrumo perguntou, você tem os endereços? Eu falei, eles moram em comunidade, o endereço é Oi, Sandy, tudo bem? O endereço é Viela, não sei o que, etc. Aquele endereço realmente... Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, querida. Aquele endereço não serve para nada. Por que a gente está entrando nesses detalhes? Porque essa é a diferença do SG na prática com o SG na teoria. O SG na teoria, a gente vai falar, tá bom, a gente tem os endereços. O SG na prática vai falar, mas esses endereços aqui não servem para nada. Porque ninguém acha coisa nenhuma. Por quê? Porque aquela comunidade de, sei lá, de 60 mil pessoas não tem CEP, não tem rua, não tem nada. Eles põem o endereço da igreja, o endereço da associação. E estava sendo feito um trabalho de georreferenciamento. Eles imaginam se o aluno vai saber o georreferenciamento da casa dele, ele não sabe nem o endereço dele. E aí a gente entende porque quando a gente pergunta para o endereço para o aluno, ele não sabe. Então, a gente quer trabalhar... Oi, Ângela. A gente quer trabalhar bastante, tá? Principalmente para vocês, ajudar a gente, trazendo a experiência que vocês têm, conhecimento e os neurônios, para falar como é que faz essa encrenca. Eles só troca o endereço que o problema é o mesmo. A gente teve um trabalho que a gente fez com a saúde, que a unidade de saúde tinha feito o desenho, tinha alguém, um agente comunitário que gostava de desenhar, ele foi desenhando as ruas, por quê? Porque não tinha mapa do morro inteiro. E aí ele faz, daqui é o único mapa que tem. Por que a gente está falando isso? Que a gente diz que a gente vai fazer desenvolvimento comunitário sustentável, que a gente vai fazer a transformação das famílias e que a gente vai entender o território. O Itaú Social propõe o mapa afetivo, que é uma forma de conhecer e reconhecer e achar uma forma de captar informações a partir das crianças e dos alunos para saber como é a comunidade. E é muito interessante o método, porque a gente fez um teste, e aí o que eles fizeram? A rua, o negócio do porco, a biqueira, o parquinho que não dá para brigar porque os traficantes não deixam, etc. Então o que acontece? Esse mapa afetivo é uma riqueza incrível. E se a gente pergunta na escola, por exemplo, e o que tem lá? Uma coisa triste é que normalmente a resposta é não sei. Por quê? Porque também ninguém vai lá, ninguém entra lembra que a gente está sempre falando de escolas de comunidade. Os alunos vêm, mas a gente não sabe o que tem lá. Então, a gente vai estar muito focado nessa questão do validar,
porque senão a gente pode estar... Pô, mas o banco de dados lá do Cidade Sustentável não é incrível? É. O que Edu não é incrível? É. E do que Edu, que é educação? A gente perguntou para o futuro cientista, tudo bem, e agora você que está na escola dessa cidade, não sei o quê, essa estatística aqui bate? De jeito nenhum. Inclusive eu não sabia que a outra escola estava tão boa, não sei o que, aquela escola é ruim pra caramba, não sei o que. Como é que esse resultado é possível? Então esse senso crítico é importante para nós, é algo que a gente tem que estar muito ligado. Por quê? Porque a gente vai tomar uma decisão dessa semana para a próxima, em que a gente vai seguir nesse caminho por 4 meses. 2 meses na largada e mais outro tanto para fazer. Então a gente precisa estar muito ciente que a gente está fazendo escolhas corretas e não está caindo em informações que na hora que a gente vai, por isso o SD na prática, na hora que a gente vai na prática não bate nada com nada e a gente fica pensando, mas a gente pesquisou os dados, consultou dados e fato, está lá, o indicador, a nota 7,5, não sei o quê. Então a gente aprender a checar. Então, a Thaís comentou, gostaria assim que cada um que está aqui comentasse, tá? Principalmente pensasse, mas como é que eu checo se é verdade? Porque, por isso que aquela pergunta do como validar é tão importante. Isla? Boa noite, pessoal. É verdade, a gente passou por esses passos a passos que Thaís informou, e assim, as escolhas das ODSs eu basicamente fiz com análise do que o pessoal tinha colocado, considerando as individuais. Aí, até a terceira, eu coloquei com base nas que se repetiram e tiveram mais votos. Então, a gente começou com a ODS 4, depois a ODS 10 e depois a 11. Aí sobraram 3, que no caso foi a 13, 8 e 12. Aí a gente fez uma votação entre a gente e todo mundo considerou a parte de as ODS que tratam sobre mudanças climáticas como prioritárias também, que é uma pauta extremamente relevante. E com base nisso, aí foi definidas as 4 que a gente considerou como as prioritárias gerais. Sobre essa questão de comparar as individuais com a realidade, hoje eu estava refletindo quando eu fui responder o formulário, porque ele perguntava isso no formulário, né? Se a gente achava que realmente as ODSs elas estavam de acordo. Eu fiquei refletindo e eu fiquei em dúvida em relação à educação, a ODS que trata da educação, porque estava em nível muito baixo. Só que eu considero a parte educacional daqui muito boa. Só que eu não sei a realidade dos colégios municipais e estaduais daqui, porque eu não estudei lá, então eu não sei como é que funciona. Eu sei do colégio particular que eu estudei e de outros também que, de certa forma, eu tinha colegas, enfim. Então, eu não poderia opinar porque eu não tenho essa vivência prática em relação a esses colégios, sabe? Tá. Em relação às outras ODSs, eu considerei como realmente, assim, que estava no patamar da realidade que eu vejo, né? Mas é isso, assim. Eu acho que para responder de forma fidedigna mesmo, tem que ter um estudo muito aprofundado em diversas realidades, assim. Teria que ter um estudo, assim. Por exemplo, eu, Kisla, morando num bairro que eu moro, eu vejo por essa forma. Mas daí, uma pessoa que mora em outro bairro aqui em Gravatá, ela vai discordar de mim. Porque aqui oscila muito. Por exemplo, para você ter noção, a minha rua, ela ainda não é calçada, mas eu estou no centro de Gravatá, entendeu? Mas não é calçada. E é super comum aqui ruas não serem calçadas. Mas se eu for numa comunidade mais distante, a gente vai ter a questão do saneamento também. Não tem saneamento. Na minha rua tem, mas na dela não vai ter, entendeu? Então a gente está trabalhando com diversas coisas. Então é muito complicado. O que a gente precisa fazer sempre é o seguinte, quais são o que nos une que não há dúvida. As coisas que ficarem muito em dúvida provavelmente não são boas escolhas, porque ficam justamente pelo excesso de dúvida, a não ser que a gente chegue à conclusão que ela é extremamente importante e a gente tem que achar um jeito de tirar a dúvida.
A outra, você, por exemplo, na hora que você falou da escola, você já entrou no QEDU ou ainda não? Que está lá no Entrei. formulário 3. Entrei hoje quando eu estava respondendo o formulário. Tá. Então, Inclusive, assim, eu tenho uma amiga que trabalha na parte de gestão de colégios daqui de Pernambuco, sabe? Só que ela mesma me diz que é muito manipulado os dados. Então, assim, né? então, excelente o que você falou, porque uma coisa que a gente precisa trazer, e vocês todos vão estar com o papel que são com vocês, você consultoras sociais, gestoras, e essa questão de confiança nos dados é uma coisa extremamente complicada e a gente tem que achar, às vezes, 2, 3 fontes para saber se é verdade. Acreditar no que vem, então eu mesmo vim da área de dados, de tecnologia, então eu sou absolutamente cético com todas as informações. Acho que poucas pessoas vão mais atrás de dados do que eu, mas sempre pensando como é que eu checo, porque todo mundo mente, ou as informações podem estar desatualizadas, etc. E a gente achar um método que seja consistente. Esse método que seja consistente é o que o mundo SG na prática procura. Então vamos pegar o que você falou. E só para entender, aqui se ela está falando da atividade de hoje, que é o lugar onde eu vivo, que tem as ODS, tem a educação. Todas chegaram aí para saber se a gente está falando a mesma coisa. Se vocês estão entendendo o que ela acabou de dizer. Não, eu vi o da escola, então... Por que a gente está falando isso? Para a gente ir alinhando se está todo mundo na mesma página e está com as mesmas dúvidas. Tá? Porque eu vou responder. Então pode falar, Ana Flávia. Boa noite, pessoal. Fernanda, eu comecei a responder e eu tive dúvida na hora que começou essa parte da escola, porque na hora pede para selecionar uma escola. Aí eu não sabia do que estava falando, se era direcionado para mim mesma, assim, ou se era para eu olhar a escola que eu já estudei. Aí eu parei nisso, daí falei, depois eu levanto esse questionário na reunião. Tá. O que acontece? Depende da aplicação. Então, por exemplo, na hora que a gente aplica com aluno, na hora que a gente aplica na prática, o aluno está numa escola e a escola é a escola dele mesmo, tá? Na hora que a gente pega uma situação igual a que está aqui, tá bom, vamos validar o método e vamos seguir, ou a gente vai trabalhar com informação agregada, ou você vai fazer a escolha de alguma do tipo, bem, eu vou escolher uma escola para ser o meu laboratório, porque eu vou precisar de informações. E aí pode ser a escola da minha rua, pode ser a escola que eu estudei, pode ser uma escola que eu acho lá pelo site, ou eu vou trabalhar com informação agregada. Exemplo de informação agregada. Fernando, eu não tenho escola nenhuma e não tenho tempo para procurar escola e não vou fazer com escola. A gente vai falar, vamos buscar informação da Secretaria de Educação, vamos buscar informação agregada e vamos ficar na estatística e validar pela estatística. Exemplo, o QEDU, o que a gente faz? O QEDU é uma plataforma que ela é referência porque ela juntou todos os indicadores de educação que estavam espalhados em não sei quantas plataformas nesse país, e aí a gente conseguiu fazer coisas que marcaram, inclusive, um pouco a história do Adote uma Escola. Ele falou, Fernando, onde vocês conseguem tanta informação de que os alunos têm 95%, que a família não estudou, etc. Diz porque o QEDU juntou esses dados. Eu tenho testemunho de diretor de escola, Fernando, como você sabe quantos alunos nossos participaram do Enem e o resultado? Porque eu não sei. Eu disse, porque alguém juntou esses dados e você, diretor da escola, então ajuda. Por quê? Porque é o diretor da escola que fica com a informação que a Secretaria de Educação entrega. A Secretaria de Educação estadual não cruza informação com a nacional, então ele não sabia o resultado do Enem e a gente tinha o resultado do Enem da escola dele. E ele ficou muito incomodado com isso. Então, isso vai acontecer bastante. Por quê? Porque a gente colocou que o Enem e a evasão do Enem eram um dos indicadores bastante importantes para a gente. Então, na hora que a gente fala lá no LED que 90% dos alunos
evasão do Enem de 90%, significa que eles rifaram o projeto de vida deles, ou seja, a faculdade, o que vem depois, para eles não existe para 90%, 95%. O pessoal do Valor Econômico me entrevistou, disse, Fernando, não é possível, a direção, inclusive, pediu para validar todos esses dados, porque a estatística, nosso número é que mais ou menos 50%, 60% faz Enem. E a nossa resposta é 50%, 60% faz. Por quê? Porque Escola Técnica, Federal, Militar, 100% fazem. Em compensação, as que a gente está, 5%, 3% faz e a média dá 50%. E a gente está focado nessa escola que estão excluídas e para entender o que acontece nelas. Então, quando não tiver, voltando ao caso da Ana, dentro desse processo, ou você adota uma escola, ou você trabalha de forma genérica, ou você vai falar, Fernando, tem uma escola que tem aluno? Tem, então, esse é o sentido também. Eu vou adotar essa escola, que eu não sei nem onde que é, com o aluno, porque ele vai ser os meus olhos. Então vai falar, eu estou desenvolvendo, você estuda onde? Eu estudo na escola não sei quem. As meninas da Futura Cientista são particularmente indicadas, porque elas são tudo ligeiras também, tem para o Brasil todo. Olha, a gente tem inclusive as que participaram do desafio ODS. Você que está em Minas, né? Tô em Bom Despacho. Em Bom Despacho. Então, de repente a gente pode fazer algo, aí você pensa da sua disponibilidade, de achar uma escola no seu território, em que você fala, eu vou adotar essa escola e a aluna de lá é os meus olhos. Tá? Ou falar, Fernando, ficou muito complicado esse negócio, eu vou trabalhar com estatística, eu não quero entrar tão na prática assim, e a gente vai caminhando com o que faz sentido para cada um. Tá? Faz muito sentido na hora que a gente tem um espaço de aprendizagem concreto, porque você tem um interlocutor. Então você consegue perguntar para alguém e diz, é assim? Então, por exemplo, pensa no nosso caso no Futura Cientista, a gente perguntava para os alunos de 7 estados diferentes, é assim na sua cidade? Uma falava, não é. Não, eu sei que é o DS, faz 2 anos que a gente aprende isso, eu nunca tinha ouvido falar. Eu vim para participar do projeto porque a minha escola mandou, a minha escola não apoia, inclusive atrapalhou, etc. A gente vai entendendo onde a gente está, e aí, em termos de método de trabalho, e sempre eu estou olhando o que vocês colocam, tá bom, eu estou migrando para o mundo SG, então vocês têm que estar com o olho de quem está nesse mundo. E quem está nesse mundo está checando o tempo todo. Por quê? Porque ele está fazendo decisões, tomando decisões, etc., que ele precisa entender como faz análise de dados. Ele precisa entender como faz análise de comunidade. Senão, ele vai ficar com a informação teórica que não serve para nada. Exatamente. Eu tive uma experiência com a Bel, que foi muito engraçada, quando ela estava aqui no Brasil com a OCIP dela, o projeto Neemias, e ela tinha o projeto da Mulheres em Rede, e a gente vendo como é que promovia empreendedorismo, etc. E elas pediram ajuda do que podia fazer. Eu falei com a Bel, a gente quer ajudar a achar, gerar renda, não sei o quê. E elas queriam fazer uma atividade, elas tentavam vender coisa no Banco do Brasil. Elas falavam, aquela porta não deixa nem a gente entrar na porta giratória. E a gente foi falar com o gerente do banco. Não, vamos apoiar, temos um programa de microcrédito, inclusive, então vocês têm as alunas, etc. Vamos fazer uma parceria, isso vai ser incrível. Ótimo, ótimo. Aí ele pegou todo o material, contou, a gente foi com o desenvolvimento econômico, contou para as alunas da Bel, e a coisa que mais me marcou foi a resposta dela. Dívida? De jeito nenhum, seu moço. Eu só quero a maquininha. Por quê? Porque com a maquininha não rouba o dinheiro da gente. E a gente recebe dinheiro no coisa e o pessoal rouba da gente, a gente é mulher, eu só quero a maquininha. Aí a gente volta para o gerente do Banco do Brasil e diz, olha, elas não querem microcrédito, não querem dívida de jeito nenhum, só querem as maquininhas. Aí ele olha para mim e para a Bel e diz, vocês acabaram de me dizer que o meu departamento de pesquisa de marketing, que gasta uma fortuna, nunca me respondeu por que elas não querem. E estava cheio, estava dinheiro, a beça lá para dar, mas ninguém vai lá perguntar.
Você vai falar, não, isso não aconteceu. Isso aconteceu e a gente teve mais casos desse tipo. E eles só querem a maquininha e não é por causa do coisa, que com a maquininha eles não roubam. Não rouba, não fica com dinheiro. Esse é o problema? É, porque elas saem com dinheiro, vão lá na porta da fábrica, na porta do coisa vender, e aí o pessoal já sabe e rouba. Então eles, meu Deus. Por isso que a gente insiste tanto na prática. Assim, a gente tem instituições que vem caindo a ficha deles, que se aproximar de ONG, que está na linha de frente, o Gerando Falcões vem fazendo isso com grande competência, é um ativo extremamente importante que não é pego por aquelas estatísticas lá feitas por computador que não pergunta. Então, ou não sabe perguntar, ou o pessoal não acredita, fala lá qualquer coisa, etc. Então, por isso que a gente insistiu. Quem mais? Com relação à forma de obter os dados, mais alguma pergunta? E aí a gente vai mapeando. Então, por exemplo, no caso da Ana Flávia, o que a gente está assumindo o compromisso é o seguinte: se tem alguém em Minas com um perfil, aí a gente vê se tem, você pensa se faz sentido ou não o que a gente falou. E se a gente não tiver ou não fizer sentido, você fala, Fernando, se não for daí, da onde tiver, eu adoto uma escola e ela é o meu espaço de aprendizagem. Ele é o meu espaço de fazer perguntas, é o meu espaço da verdade. Por quê? Porque o projeto vai até tá bom, como que coloca em prática? E a gente tem que ir perguntando coisas para a escola. Só para dar um exemplo, a gente fez uma proposta que era para dar aula para Aratu, e a gente foi falar com as escolas de Aratu e ninguém quis saber da gente, mas uma falou, eu estou extremamente preocupado com a pauta ambiental, e isso, eu vi que vocês têm um monte de gente que entende disso, a gente não entende nada. Vocês podiam ajudar a gente nisso? Eu fiquei assim, pasmo, na hora que uma diretora de escola extremamente sincera diz, a gente não entende nada, e vi que vocês têm um monte de gente que entende disso. Eu disse, a gente tem uma que é bem sincera, nossa querida Dona Célia, diz, eu fiz pedagogia, não entendo nem o que vocês falam. Tá? Então, a escola está à disposição para vocês fazerem o que vocês quiserem, porque é para o bem dos alunos. Então, a gente tem esses espaços, sim. Alguém mais quer perguntar sobre dúvidas que esse quadro que está na tela gerou? De como validar, de como perguntar. Vai surgir as dúvidas, a gente vai voltar mais vezes. Fiquem tranquilas. O que a gente precisava agora para avançar é o seguinte, é colocar a justificativa, porque a ideia é ir construindo o documento. Ou seja, a cada semana a gente vai fechando a porta desse documento e lá no fim a gente tem um material que vai ter uma proposta. Aqui a gente, talvez se a gente tiver em 5, talvez 2 propostas, no Futura Cientista a gente... Com 15 saíram 3 propostas diferentes. 2, os alunos foram em frente para colocar em prática. É mais ou menos essa a ideia que a gente vai seguir. Em relação à justificativa e essas prioridades, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram ver? A coisa mais importante do que vocês comentaram aqui é o seguinte, é fácil vocês verem a cidade, vai ser mais difícil mesmo ver a escola. Então, se alguém tiver interesse, a gente viabiliza uma escola como área de coisa, ou, como eu comentei, a partir da semana que vem, começa em Cubatão, tem 15, a partir da semana que vem tem 15 exatamente nessa atividade aqui para poder ser interlocutor, pensar. E a gente sabe, e a nossa experiência diz o seguinte, que todos aqui não aguentam mais ouvir falar o Fernando falar, a Bel, etc., quer falar com os alunos, com os beneficiários, etc. Então faz parte do método vocês dominarem. Ótimo, Fernando, agora vou perguntar para o aluno, vou falar lá com a pessoa do Grêmio, vou falar com a menina lá que você disse que ama as ODS, etc., vou falar com ela. Kíssila, Ana? Ana. Pode falar. Fernando, estou só com mais uma dúvida. Ao selecionar a escola agora, vai ser a escola que eu vou trabalhar futuramente? Não, sim e não. Depende se você tem uma visão clara ou não. Exemplo,
a gente tem pessoas que falam, peraí, pode ser na minha cidade, pode ser escola, eu vou escolher a escola. Por exemplo, o caso do Daniel, que alguns conhecem, ele é de Botucatu, ele diz, não, então eu vou ver da minha escola, eu vou falar com a Secretaria de Educação, já sei até qual é a escola. Alguns que conhecem o Gledson, não, já sei qual é a escola. A ETEC da minha cidade, inclusive eu faço parte do conselho. E outros dizem, eu não tenho a menor ideia, não tenho escola nenhuma, mas pode ser a escola que eu estudei. Ou não, ou eu não tenho escola nenhuma, a escola que vier para mim está de bom tamanho. Pode ser aonde for. Então é uma decisão que vai ser sua. E mais coisa para fazer, eu não vou ter tempo, é melhor eu pegar uma escola que existe. Ou eu não vou ter tempo nem de ter escola que existe, eu vou trabalhar com estatística mesmo. A gente tem que saber fazer dos 3 jeitos. Tá? Na hora que a gente pegou com estatística, o problema foi esse. Tá? Quando você... Situação ideal, né? O mundo ideal não existe, mas situação ideal, se você tiver uma escola do seu coração, fica simplesmente incrível a proposta, porque tudo vai fazer sentido para você. E a escola do seu coração provavelmente é uma escola que você vê, passa em frente, etc. Ou você estudou na sua cidade. Kissila? Fernanda, no meu caso, eu poderia pegar e buscar informações através da escola de Cambly, ou seria só aqui em Gravatá mesmo? Não, você vai fazer onde você quiser. Por exemplo, você que está na República dos Estados Unidos de Pernambuco, você tem a Cambly e tem a Gabriele, que são 2 meninas do futuro cientista incrível, as 2 foram destaque, etc., em que elas estão às voltas com o Enem e companhia, então elas disseram, não consigo tocar a escola, eu achava que ia dar, mas não dá. Mas ser interlocutoras, elas são inclusive extremamente rápidas, ligeiras, articuladas. Ótimo. Você faz a pergunta e fala, nossa, parece que eu perguntei para uma enciclopédia. Elas são incríveis. E tem mais meninas dessas. Então, já seria uma coisa muito legal estar nos Estados Unidos do Pernambuco. Então, com certeza, elas vão... A Cambly chegou a pensar em coordenar o futuro cientista no Pernambuco, mas depois ela falou, não, tem que cuidar do Enem, não sei o quê, deixa eu primeiro, estou lá na banca de estudo, ano que vem eu penso nisso, ano que vem eu volto. Tá? E é articulado. Por exemplo, uma das coisas que vai ter do SG na prática o tempo todo é a articulação. Porque a essência do modelo é o espaço de aprendizagem. Sandy, putz, você fez um monte de pergunta aqui que eu não vi, desculpa. Você está sem som? Não, eu tô com som, era só para não atrapalhar mesmo a tua linha de raciocínio. Não, então, é porque eu cheguei um pouquinho... agora fala. Cheguei um pouquinho atrasada, né, na reunião, e aí eu queria saber se, por exemplo, eu vi que vocês estavam falando sobre ter o contato com as escolas, né, buscar escolas e tudo mais, e qualquer coisa, a Link, né, forneceria esse meio campo, né, entraria com a informação da escola e tudo. Eu queria saber se tem algum modelo de apresentação para entrar em contato com as escolas, né, explicando o objetivo do ODS, né, o que é, para que serve, enfim. A resposta é sim, tá? É o próprio material, e a abordagem que a gente segue é o seguinte, na verdade, ele vem de uma pergunta se a escola tem uma pauta ambiental e se quer participar, indo direto no caso do desafio ODS. Como normalmente tem, essa conversa fica simples. Diferente de apresentar o plano de trabalho ou perguntar a partir de uma folha em branco. Então, a pergunta começa e a gente tem a pergunta assim. Tá? Assim como a gente tem pontos de apoio. Então, a gente vai olhar, tá, dentro do que a gente tem de rede. Por exemplo, você está em Belém, né? Em Belém? Então, aí a gente vai chamar o que a gente tem lá, vai chamar a coordenação do futuro cientista que está aí, vai ver que escola que tem, eu sei que tem mais gente. Eu vi que na verdade, o dos futuros cientistas, aqui no Pará, em Belém, eu vi que é o FPA, a universidade, que tá como é que chama? Uma instituição, Tutora, né? Instituição. Provedora, né? E aí o que a gente usa? A Futuros Cientistas
tem uma articulação muito forte com as secretarias de educação e sabe onde estão os alunos que aparecem, e sabe, inclusive, quem é professor, quem é escola que se envolve com essas coisas. Então, é uma parceira natural se a gente não tiver ninguém. Só para dar um exemplo, a gente passou de 100 escolas no Adote uma Escola, 85 vieram do Futura Cientista. A Futura Cientista, pegando o que você falou, ela divulgou o Adote uma Escola, disse, eu estou junto e recomendo que vocês participem. Vieram 85 desse jeito. Então, se não veio uma de Belém, agora a gente põe a lupa e fala com a coordenação, mas em Belém a gente precisa que está a Sandy, que tem um projeto lindo, que inclusive já conta do seu projeto, não sei o quê, mas está faltando uma escola ou uma aluna para ser referência. Tá? Tem uma articulação, esse meio de campo é extremamente importante. Existir a escola tem muito a ver com na prática, porque senão vira tudo teoria, vira um monte de PowerPoint e você não tem interlocutor. Certo. Então você fica na sua sala com a sua filha, achando um monte de coisa e diz, mas eu não tenho interlocutor para perguntar se isso daqui faz sentido, eu estou achando um monte de coisa. Tá? Assim como pode ser aqui, pode ser no Rio, pode ser onde tem gente multiplicando. O que mais? Obrigada, Fernando. Então, assim, a gente tinha dois objetivos hoje. Um era chegar nessa lista incrível, e o outro que a gente começou a conversar, que é o chegar na ODS, passando por dentro daquela avaliação da cidade. Como vocês já fizeram da cidade, tá? Quem entrou no formulário 3, o lugar onde eu vivo, a pergunta é, tá bom, vista essas três, qual você escolheu? E entrar no nível do ODS específico. Então, não sei se está claro para todo mundo, a ODS, por exemplo, 4, na hora que você abre os objetivos, tem acho que uns 20 e poucos objetivos na ODS 4. E aí a gente fala, tá bom, mas da ODS 4, de qual desses você está falando, qual você está focando? Por quê? Porque vai ter a educação inclusiva, vai ter a inovadora, vai ter a empreendedora, vai ter de garantia de emprego de coisa, vai ter a garantia de vaga na creche, vai ter... Tudo isso está dentro da ODS 4. Ah, nossa, mas essa educação ambiental e educação para sustentabilidade... oportunidades, não sei o que, nossa, esse daqui dentro da 4 é o que o meu coração balança, tá? Então, o objetivo de hoje é, vindo das 3, vocês essa semana falam, tá bom, agora eu estou chegar em uma, mas no nível de baixo. E aí, quem entrou já no formulário, a gente diz, olha, normalmente, tenta pegar 3 das específicas, porque 3 das específicas cria de novo uma base de sustentação importante. Exemplo, olha, eu estou focado no ambiental, e vocês vão achar o educação ambiental. Não, eu estava preocupado com oportunidade de trabalho e geração de renda. E você fala, mas você vai achar Não, eu estava preocupado. Eu estava preocupado com as brigas na escola. E você vai achar a resolução de conflito, cultura de paz na escola. Mas isso está lá no Cultura de Paz, que é o 16, ou está na escola? Na hora que vocês entram no nível de baixo, você vai ver, claro que está nos dois. Por quê? Porque se você vai para o ambiental, em alguma hora ele fala da educação. Se você vai para a educação, em alguma hora ele fala do ambiental. A cultura de paz traz o protagonismo, traz a questão do respeito. Tá? O Fome Zero traz alimentação saudável, traz qualidade de vida. O Saúde traz alimentação. Então, por exemplo, se você entra no Saúde, que é o 3, ele vai falar de alimentação. Por quê? Porque precisa de alimentação saudável para ter saúde, mas o 3 fala de saúde emocional. Ele falou educação, fala de saúde emocional, saúde fala de saúde emocional, sim. Mas o seu ponto de apoio qual é?
o meu ponto de apoio é a educação. E o que você quer com a educação? Normalmente o que a gente recomenda é o seguinte: vocês estão com 3 objetivos aqui, vocês colocaram 4, né? Provavelmente a solução ideal, que vocês vão falar, nossa, isso daqui ficou muito bom, é se vocês acharem, olha, a minha principal é essa, educação, mas olha que legal, no educação fala de cidade, no educação fala de sustentável, no educação fala de inovação. Então, se eu pegar esses específicos, eu não, que tem gente que, sei lá, por não dominar o andar de baixo, para na educação e não entende a riqueza que é. A cultura está, muita gente, pô, não tem cultura, diz, claro que está, só descer um nível e fazer as conexões. Se entra na preservar vida marinha, que a gente mexeu bastante lá com o da água, por causa do Mares Limpo, ele fala da poluição, ele fala do pescador, ele fala da alimentação saudável, ele fala de criar, ele fala de proteger, ele fala de não... fala de conter, inclusive, questão de intoxicar, etc. Então, vocês veem que ele é muito rico. Uma coisa que me chamou muita atenção, numa reunião que a gente teve, essa semana, com alguém que, inclusive, é ligado, um apoiador nosso, etc., ele estava achando que a ODS é só sustentabilidade. Ele perguntou para mim o que tinha a ver o debate público, escola, o protagonismo com a ODS, que a gente estava misturando as coisas. Eu disse, ODS não é só o planeta, ODS, inclusive as pessoas vêm antes, os conflitos vêm antes. Aliás, então relê o que está escrito na 16, que é a cultura de paz. Nossa, para mim as ODS era só sustentabilidade. Ele disse, tem muita gente que acha que a ODS é só o mico-leão dourado, mas essa é a grande riqueza, e a outra coisa é que ela é integrada. E a proposta nossa é ir avançando sempre na prática. A gente não ficar na teoria, que na teoria é só fazer um PowerPoint, pega um livro, é na prática. E agora a gente realmente precisa, para a próxima semana, para cada um articular a questão do espaço de aprendizagem. Então vocês vão ver que, para a gente avançar, tendo o interlocutor, vai ficar tudo extremamente agradável e tranquilo. Sem o interlocutor, pode ficar um negócio extremamente árido e chato. Por quê? Porque fica falando só de teoria, não tem a pergunta, não tem o problema, não tem nada. Então, assim, o interlocutor faz toda a diferença. Aqui, se lá... Fernando, só para sintetizar, então, próxima semana a gente vai ter que definir qual o objetivo de cada ODS dessas, no caso as 4, de cada uma dessas 4, definir qual o objetivo dela, né? Que dentro de cada uma sempre... com as específicas, que é o detalhe. Então das 4 vai escolher uma. E uma prioritária, geral. Uma prioritária com os específicos. Com os específicos, por exemplo, né? As ODS são 17. No caso, as metas, né? Os específicos são 169. Então, na hora que você vai para o de baixo, você vai falar, mas é desse item que eu estou falando. E vai falar, nossa, mas na ODS, qualquer uma delas tem 20, 30 coisas diferentes, elas são do mesmo tema. Mas tem um vai falar, por exemplo, de, como chama, de deficiente, a de igualdade, por exemplo, igualdade de gênero, que a gente mexe bastante com as mulheres aqui, juntando todos. Na igualdade de gênero vai ter questão de emprego e vai ter questão de educação. Na educação vai ter oportunidade para resolver as diferenças da educação em relação às mulheres. Tá? No saúde vai falar da questão dos deficientes. Na educação vai falar da educação inclusiva. Tá? Então, essa inter-relação, primeiro eu acho linda. E segundo, é ela que vai fazer, nossa, a riqueza disso é muito grande mesmo. Tá? E para que seja na prática, só precisa, para o passo seguinte, tá bom, eu preciso de um interlocutor real. E esse interlocutor real ou está na área de influência de vocês ou a nossa. Tá? A gente antes não dava a opção, o interlocutor real é nosso, está na escola que a gente está. Porém, a gente já, desde o fim do ano passado, a gente já tem os voluntários que falam, mas
Se tudo é remoto, por que a escola tem que ser no Guarujá? Por que não pode ser em Gravatá, Fala de novo a sua cidade, Flávia, eu vou guardar o nome. É Gravatá mesmo. Não, da Flávia. Ah, É Bom Despacho. Bom Despacho, Belém tá fácil, Belo Horizonte tá fácil, mas eu guardo. Ou Carnalbeira da Penha, tá? Por quê? Porque aí fica extremamente interessante, você vê a escola, tudo, etc, vai perguntar, tá? Para hoje o que a gente queria ver é isso. Vocês estão convidados, quem tiver disponibilidade, interesse, de acompanhar ou ser monitor ou ser tutor, tá? Do processo que vai começar na escola a partir da semana que vem, tá? Em que a gente vai começar exatamente pelo dia 1, que é Somos a Geração Restauração. Inclusive a linha da ONU é uma linha bem jovem, né? Então a própria chamada Somos é um desafio para o jovem, né? Você entra no material e diz, olha, a geração prateada bagunçou com esse planeta, agora vocês têm que dar um jeito e arrumar, e tem alguns da prateada que estão aqui para ajudar a resolver a besteira que a gente fez. Mas é uma linguagem muito jovem, e a comunicação com os jovens é muito legal. A gente ficou extremamente feliz na hora que falou com o Grêmio. Nossa, quer ver o que aconteceu para encerrar? Isso aqui já passou do horário. A diretora da escola queria impor o tema. O Grêmio aprontou um pampeiro. Mas sempre o que fez diferença foi confiar que a gente sabe fazer escolhas. Ué, mas tem que fazer o da escola. Ué, se a gente resolver fazer outro, do Adote uma Escola, a gente faz o do Adote uma Escola e já sabe que tem que fazer o da escola também. Se der para ser o mesmo, sorte nossa. Desconcertou a diretora, desconcertou todo mundo e a gente ficou extremamente feliz com eles. Esse Grêmio já faz 2 anos que está dentro do processo. Então, a aluna que falou isso tem 14 anos. Não tem 25, tem 14 anos. Assim como ela definiu que eles sabem propor, e a gente já entendeu que tem que entregar isso no fim do ano com o trabalho feito, e inclusive com aquele vídeo, tem que entregar inclusive com vídeo, com tudo. Tá bom, né? Então, assim, eu acho elas lindas. Dúvidas para a gente encerrar? Fernando, eu tinha relacionado já, dentro do planejamento do projeto, da mentoria, né? 4 ODS, na verdade 5, que se relacionavam mais com o meu projeto, né? E eu já tinha também identificado as metas específicas, né? Dentro de cada um deles que tinham mais a ver. E aí, semana que vem a gente vai discutir sobre isso, né? Semana que vem, a proposta é o seguinte, que esses 4, 5, você reduziu a ODS principal. Tem o principal, que é a educação, aí dentro da educação tem 3 metas que trabalham... E a dica que a gente traz sempre, que às vezes passa desapercebida, é o seguinte, de repente a específica é da outra ODS, que era uma daquelas 3, 4 no início, que era extremamente importante. Tá? Para quem está... Alguém aqui não. Uma coisa que a gente teve assim, de lição aprendida do GESC, que marcou muito o GESC, e sempre insiste na questão das 3 também. Agora você tem que escolher um. E, para quem já ouviu falar do tal do professor Alfredo, a Bel sabe quem é, ele fala, quer uma dica? Escolha uma, e aquelas outras 2 que você ia descartar são os pontos de apoio dessa que você queria, porque você disse que as outras também eram muito importantes. Mas tem uma principal. Se as 3 não tem nada a ver com a outra, pensa bem se as escolhas estão corretas. Porque quando a escolha está bem feita, elas são interligadas mesmo. E pode deixar que talvez você esteja com uma dúvida, mas elas estão interligadas, qual que eu escolho? Pode ser que você diga, eu escolho educação. Só para dar um exemplo, acho que vale a pena talvez rever o trabalho final do Futuras Cientistas. Eu recomendo sempre revisar, porque eles só 2 ODS, eram 5 equipes, 2 escolheram educação.
3 não escolheram educação. Educação foi apoio. 2 escolheram educação como central. E 3 escolheram educação como apoio. O problema que elas queriam resolver é o outro e é através da educação. Então, eu achei interessante que elas entenderam bem essa questão de fim e meio. E como é que você vai fazer isso? Com a educação, mas o meu objetivo é o outro. Que, inclusive, essa equipe que eu estou falando é da região lá, eu acho que é da Ana Flávia, que eles estavam preocupados com a questão das matas lá de Minas, etc. Então, o foco era aquele. E como é que eles iam fazer? Com a educação ambiental. Mas o objetivo deles não era a educação, eles queriam ver que estava cuidando lá, que estão desmatando tudo e os morros estavam caindo. A justificativa que elas deram, e qual que é a justificativa? O morro caiu. Vieram com a fotografia do antes e depois do morro cair. Então, aquela justificativa foi fortíssima. Então, e como é que vocês vão fazer? A gente vai usar a educação, mas o problema era o morro que caiu por desmatamento. Erosão, etc. Foi uma confusão lá. Achei super legal o que eles fizeram. Kísila, tudo bem? E aí a gente já vai indo para o encerrar também. É só rapidinho, só para fixar. Por exemplo, a gente definiu aqui a 4 e a 10 foram as que mais receberam assim, indicações. Tá. Que foi a da educação e a parte de redução das desigualdades. Aí, no caso, a gente tomaria por base a da educação, escolheria mais 2, que daí a gente vai incluir nas metas da educação, no caso, né? A sugestão é o Seria seguinte: isso. olha a da educação, e aí na hora de pegar o específico, olha quais específicos tem a ver com as outras, e você vai achar. Depois a gente pode até no grupo reforçar, tá? Não quero começar agora por causa do horário, mas você vai achar. Se você ler os dois, fica bem óbvio o que eu estou falando. Tá bom, eu pego a 4, aí vocês olham, o que da 4 tem a ver com redução de desigualdade? Você vai falar, nossa, tá aqui. E se você fizer ao contrário, mas deixa eu ver lá na redução da desigualdade o que tem a ver com a educação. Se faz essa análise cruzada, vocês vão ver, nossa, mas fica tão claro a solução. Isso. Sandy, depois você manda no grupo as ODS que você escolheu, porque a gente começa a discutir também para fazer a integração de todas. Tá bom. Obrigada. Fernando, eu posso só dar um exemplo aqui rapidinho de como eu fiz, aí tu me disse isso mais ou menos que tu está propondo? Por exemplo, eu peguei Quer aqui... compartilhar alguma coisa? Pode ser, posso compartilhar aqui minha tela, peraí. Compartilha. Tá bom, Kísila, acabei esquecendo de te responder. Eu não tenho o grupo do ODS, eu não estou no grupo do ODS, por isso que eu também não estou recebendo os e-mails. Eu até queria que adicionasse lá meus e-mails, que hoje eu fiquei meio... na verdade, eu não encontrei o link, né, da reunião, aí por isso que eu acabei chegando atrasada. Deixa eu só ver, cadê aqui? Eu tô aqui. Eu vou ter que ir lá para a tela. Eu vou sair daqui, mas só um minutinho, deixa eu ir lá para outra tela. Eu fiz aqui no Trello, né? Isso aqui é um planejamento que eu tenho do projeto. E aqui eu relacionei os ODS, né? O principal é a educação. Aí eu coloquei aqui, né? Eu segurei a educação inclusiva e tudo mais. E aqui tem 3 metas específicas da educação que eu relacionei, que também tem a ver com esses outros ODS aqui, né? Perfeito, por exemplo. Perfeito. E aí eu vou aproveitar o que você já fez para... É exatamente isso que a gente estava falando. Então, pegando que ela fez isso daqui lá dentro do... Por que está tudo junto e misturado? Ela fez isso daqui dentro do LED, lá no LED, perguntando das ODS do mesmo jeito. E o mundo está conectado. Então, na hora que ela diz, olha, a da 4 é 4.1, 4.4 e 4.7. Desce um pouquinho. A da 8... promover o crescimento econômico sustentado. Aí tem aqui, né, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, né, educação ou formação, mas aqui no ODS também de educação, se eu entendi o que tu quis passar, Fernando,
Eu tenho aqui, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que têm habilidades relevantes, tarará, profissionais para emprego, trabalho decente, tá. Perfeito. Então, a contribuição que a Sandy trouxe é o seguinte, essa atividade que ela fez lá do LED é o que a gente estava falando da atividade da semana, de vocês olharem na ODS, da 4, no que vocês estão focados. Tá? Ela chegou nessas 3. Mas tinha a outra também. Ela falou, mas da outra tem essa que tem a ver com a educação e a da educação tem a ver com o desenvolvimento. Aí, a conclusão que ela chegou, essa detalhada é o meu objetivo. O meu objetivo é o detalhado. Eu tenho aqui, as metas, né? As metas específicas. Esse aqui é o objetivo e essas são as metas de como chegar a esse objetivo. Sim. E por que é importante? Porque essa linguagem hoje é universal. Essa linguagem você fala com a escola, você fala com o apoiador, você fala com o governo, tá? Porque praticamente todo mundo está vindo para esse modelo e fica muito claro. Assim como se alguém falar que está viajando, você fala, mas não estou viajando, eu estou seguindo esse objetivo aqui. Por tocar no assunto, como que está a agenda da cidade? Na hora que vai para esse item, as cidades que estão comprometidas com a Agenda 2030 têm que ter a resposta desses itens no nível de detalhe. Porque a Agenda 2030 da cidade é no nível da meta. Você vai, o 4.4, vocês têm alguma coisa sendo feita, qual que é o objetivo? Não estamos fazendo nada, sim, isso é prioritário. Nossa, isso daqui é extremamente prioritário. E a gente está trabalhando com esse item. Então você se tornou prioritário, porque está na minha pauta. Então, essa conexão que a gente busca trazer o tempo todo. Tá? Vindo por todos os lados, para os alunos, para eles entenderem